Olá, olá, pessoal. Estamos aqui na nossa sexta reunião de leitura coletiva do Álvaro Poder e Dinheiro, do João Bernardo. Estamos aqui, basicamente, os mesmos integrantes do começo das nossas atividades. Então, eu, Eduardo, o Thiago, o Mário, o Edilson e o Matheus. E hoje a gente vai fazer a leitura coletiva dos capítulos, referente aos capítulos 6 e 7. Ok? Então... Alguém quer começar fazendo algum destaque? Alguém quer começar fazendo algum levantamento? Eu não quero. Eu queria fazer um destaque, logo nessa parte inicial, que além de, claro, destacando a importância do impacto das invasões escandinavas e tudo mais, mas no segundo parágrafo, João Bernardo argumentando o seguinte, na ausência de fontes, e ele parece lidar com essa carência, há uma especulação tendencial. Qual página? Estou na... 89. E na ausência de fontes, João Bernardo parece sinalizar que, veja, é possível ainda assim aventar análises, verificando tendências, as variantes no próprio seio variado e complexo da Europa. Isso é bastante interessante, pensando em algum nível, sobretudo na historiografia e na medievalística brasileira, né? Ainda que um período carregue uma carência documental acentuada, não quer dizer que nenhuma história não seja possível, sem romper naturalmente com parâmetros científicos. Mas como se pode contornar isso metodologicamente, né? Então, eu acho que é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar. Nisso que o Edilson não, Thiago, só para completar, ele fala isso na última frase, inclusive, dessa parte. Daí, um caráter vago e frequentemente hipotético da análise desse período. Então, é bom, inclusive, destacar isso para os ouvintes e para os leitores, que ele tem ciência dessa carência documental e vai, ainda assim, aventar algumas análises. Mas ele deixa isso claro desde o início. Desculpa, Thiago. Não, que isso, perfeito. É algo que eu ia destacar na sequência do que você está falando, que é algo que a gente tem batido bastante, né? A questão da metodologia do João Bernardo, e também eu acho que tem um outro elemento aqui que é muito importante, que é o fato dele ser muito claro com o leitor, né? Olha, tem um problema aqui, tem uma lacuna importante, e isso existe porque falta estudos e falta também informação sobre isso, então isso aqui é extremamente hipotético. Mas ele consegue levantar essas hipóteses, e aí voltando à questão do método, justamente porque ele está vendo uma tendência alargada, o que é algo diferente do que a gente vê nos estudos atuais. Então, essa tendência um pouco mais alargada do estudo permite a ele levantar hipóteses de desenvolvimento, percebe? Essa é uma diferença que eu acho significativa em relação aos estudos que têm sido desenvolvidos sobre a Idade Média. E aí eu acho que é importante a gente destacar isso de início. E isso fica muito claro no capítulo 7, que a gente vai conversar também. Porque o próprio título do capítulo é muito interessante. Noroeste da Gália, talvez, do século VI. Ou seja, esse nível de incerteza que existe na própria formulação, né? Mas que ele deixa claro que é um problema que pode ser contornado. E aí, enfim, acho que é importante a gente perceber essas nuances metodológicas do João Bernardo. Eu tenho pleno acordo com o que o Thiago está mobilizando, inclusive acho que se a gente fazer um contraste com algumas outras obras, inclusive clássicos, pense o Jubi lá na economia rural, a tese do Bloch, esses caras por vezes fazem análises bastante ampliadas, mas se a gente for, inclusive, verificar, mobilizam documentos circunscritos. Por exemplo, lembro de cabeça lá da economia rural, lá do Jubi, ele cita diversos cartulares de abadia, mas ele não pôde verificar, e acho que seria naturalmente impossível, todas as abadias do período, ou seja, em algum nível é o que a gente trabalha metodologicamente. Isso não inviabiliza as análises mais gerais.
há todo um cuidado no trato, mas isso é um elemento presente, né? O ponto que o Thiago levantou é muito interessante. Acho que ele só consegue fazer, né, um estudo, ainda que de caráter vago e frequentemente hipotético. Eu acho que ele só consegue realizar isso porque ele trabalha com essa perspectiva, né, da passagem do particular ao universal, né, o universal como uma totalidade do diverso, né, enfim, a unidade do diverso. E é só a partir daí que ele consegue conduzir um recorte ali que ele não tem tanto acesso à fonte e nem a própria historiografia, né, defasada aí nesse ponto. Então, né, como o Edilson e o Thiago colocaram aí, acho que não inviabiliza e continua sendo um movimento importante para o desenvolvimento da ciência mesmo, sim, da ciência histórica, a forma que o método, né, que o João Bernardo conduz aí, o trabalho dele. Muito, muito interessante mesmo. Eu queria destacar um outro elemento, né, que a gente vai avançar aqui. O primeiro ponto é que desse capítulo 6 são as relações de exploração. E aqui o João Bernardo começa falando a respeito dessa difusão do sistema bipartido, até aqui muito parecido o que a gente viu na semana passada, né? Na verdade, ele está confirmando a tendência que ele já vinha levantando na semana passada. E aqui tem um elemento que eu acho que é muito importante, que veio essa semana, né, nos nossos debates em outro grupo de estudos, né, que é o caráter dinâmico dessas transformações sociais, né? Eu lembro que o Mário levantou uma questão para a gente durante essa semana a respeito do processo de transformação de certos modos de produção, né, a partir de outros modos de produção. Eu acho que aqui o João Bernardo dá pistas para a gente de como esse processo acontece. Mas é algo muito específico que eu estou pensando, né? Ele vai mostrando ao longo dessa primeira etapa aqui, desse capítulo, o quanto o grupo de escravos, ou escravismo, como ele está chamando aqui, era importante ainda para o desenvolvimento do próprio regime senhorial, ou do que ele está chamando de regime senhorial. E aí eu fiquei pensando naquela questão que você levantou, Mário, né? Como certos gatilhos dentro de determinados modos de produção permitem o desenvolvimento de outros modos de produção, mas, ao mesmo tempo, não é um processo de ruptura, mas um processo em que o novo modo de produção que está se gestando nasce se apropriando de lógicas antigas e rearticulando essas lógicas antigas nesse processo de desenvolvimento. E eu fiquei pensando muito em como o João Bernardo faz isso muito bem aqui, né? E aí eu acho que é um ponto interessante, não sei. Mas essa questão do escravismo aqui me chamou muita atenção nessa primeira parte aqui das relações de exploração. Eu acho que, quanto ao primeiro ponto que vocês destacaram, de fato eu acho importante destacar, ainda que o Edilson tenha estabelecido um paralelo com o Jubi, enfim, a gente poderia talvez lembrar outros historiadores, né? Eu fico achando que, no caso do João Bernardo, eu cada vez mais acho que o fato dele ser um outsider também é um fator importante, né, para certas posturas que ele assume, certos encaminhamentos que ele dá, né? E quando eu falo outsider, eu falo outsider em muitos níveis, né? Outsider de uma trajetória marcada por uma inserção de vínculo sistemático com o meio universitário, uma inserção no campo específico da história medieval, né? Ele também não tem, né? Ele não se propõe a ser um medievalista, né? E eu fico pensando o quanto isso pode ser muito positivo, né? No sentido de alguma forma, apoiar iniciativas, né, de subverter, de passar um pouco ao largo desses cânones, talvez derivado um pouco dessa independência, né? Dessa sensação de dependência em relação a certas estratégias, certos mecanismos, né?
certos procedimentos. Eu acho que isso, para a gente aqui no Brasil, talvez ganhe um peso comparativamente ainda muito maior, porque eu nos vejo ainda mais premidos pelo fetiche da documentação, né? Algo que a gente já conversou por aí em outros momentos, né? Eu acho que a medievalística brasileira ainda assume posições muito próximas dessa perspectiva, né? do fetiche, né? Um fetiche que se manifesta muitas vezes em trabalhos que partem de uma fonte, de um recorte que é dado pela fonte, muito menos do que uma problemática, as perspectivas muito acentuadas de análise de discurso, né? Uma preocupação, sobretudo, linguística de interpretação de documento, de discurso de documento. Talvez isso constitua, no nosso ramo aqui no Brasil, talvez quase uma heresia radical, né? Eu fico pensando se não seria possível que algumas tentativas de leitura do João Bernardo já tivessem sido feitas dentro do campo, que tenham sido abandonadas em função, potencialmente, do grau de estranheza que ele cria, né, com certas práticas correntes no nosso campo, né? E quanto à questão que você levantou agora, sem dúvida, o que eu penso é que talvez a questão da transição talvez ganhe dimensões particulares, né? Em que sentido? Fico pensando se não haveria particularidades primárias que a gente pudesse teoricamente considerar quando a gente pensa nas transições internas ao pré-capitalismo e quando a gente pensa na transição ao capitalismo, né? Se não haveria nessa última, em função da radicalidade desse processo, né, um quê talvez de radicalidade de manifestações, né, de potencialização, complexificação comparativa muito maior do processo do que haveria nas transições, nas formas pré-capitalistas, né? Tendo em vista, digamos, que as transições operam preservando certas estruturas fundamentais características, né? Que eu acho que não são rompidas na passagem de uma forma capitalista a outra, né? Então, talvez, não sei se em termos de complexidade, né, esses processos não teriam níveis, né, potencialmente bastante diferenciados, né? Porque o que a gente vê um pouco, por exemplo, os casos, eu diria que os estudos de casos que a gente fez até aqui, né, os que parecem menos radicais, são aqueles em que as relações de exploração já se manifestam desde o início do período com algum grau de implantação, né? E aí o que a gente vê, fundamentalmente, é, de um lado, uma escravidão doméstica, né, sendo rearticulada, reconfigurada num processo de dominação extradoméstico, né, e setores do campesinato caindo em independência, né? Nas formas, digamos, mais diferenciadas aqui, são aqueles casos que a gente tem visto em que parece que na variante em questão, o campesinato livre ainda é mais abundante do que aqueles já submetidos à forma de dependência, né? Então, o processo parece operar, né, dentro de um quadro básico fundamental, né? Nesse âmbito, por exemplo, o capitalismo supõe uma expropriação generalizada do campesinato, né? Aqui a gente tem mecanismos de dominação que, por exemplo, até você lembrou da discussão que a gente fez no outro grupo, como propunha lá o próprio Chris Wickham, né? Fundamentalmente, o camponês servilizado na Idade Média em grande parte, senhor do processo de produção, né? Ele segue no controle dos mecanismos fundamentais da sua própria reprodução. Os senhores, por mais que se esforcem, têm um controle muito restrito da organização desse processo, né? Eu fico pensando se a gente não teria, comparativamente, um quadro de radicalidade muito maior no que se refere à transição do capitalismo em relação a esses quadros aqui, né? Eu lembro de uma passagem do próprio João Bernardo, um pouco mais para frente, né, quando a gente, naquele momento anterior do grupo,
que ele chega a falar justamente disso, né? Dentro do pré-capitalismo, como seriam menos impactantes essas transformações, em que sentido? Ele coloca essas unidades agrárias, onde o campesinato é dono da sua, né, senhor da sua própria produção, ele coloca como unidades agrárias milenares, ou seja, unidades agrárias que se mantêm ao longo independentemente da forma que se assume no pré-capitalismo, essas unidades agrárias elas se mantêm. Eu acho que justamente esse é o ponto no capitalismo que é suprimido, né? Que é quando, e aí a gente pode ir lá no Marx, nos Grundrisse, ou então lá no capítulo 24 da acumulação primitiva no Capital, quando ele fala que o que deve ser explicado não é o acesso constante, né, do trabalhador aos meios de produção, mas sim a origem da não propriedade, né? Não se deveria explicar o acesso à propriedade, mas sim o não acesso, a não propriedade. E assim, pensando agora um pouco, Mário, nessa questão do outsider que você levantou do João Bernardo, eu também penso se ele um outro nível de outsider que ele seria como um intelectual na Europa na jangada de pedra, né, para utilizar o termo de um outro português, né, ele sendo português e dentro da própria Europa como intelectual português, e se isso também não teria um peso grande, principalmente nos estudos medievais, né? Não sei se isso também influenciaria. Interessante que se a gente fosse, né, tipo, sei lá, se tivesse um medidor de outsider, né, de grau de outsiderismo, talvez ele seja, sobretudo, outsider dentro do próprio Portugal, né? O que eu vejo, considerando as perspectivas correntes da historiografia portuguesa, né, acho que ele não haveria outro lugar em que ele fosse mais outsider do que aí mesmo, né? É bem possível. Enfim. Voltando aqui, tem um outro elemento que eu gostaria de destacar, que tem a ver com essa questão que o Mário colocou, né, e o Matheus, das unidades produtivas, mas também a forma como o João Bernardo coloca aqui não aparece como monolítica. Na verdade, ele destaca a diversidade dessas unidades produtivas. E aqui, no caso inglês em específico, né, vou citar aqui um trecho na página 91, que ele diz assim, ele está discutindo o senhorio bipartido e as diferentes maneiras em que o campesinato paga as rendas e os tributos, e ele diz assim, essa multiplicidade de situações explica a adaptabilidade da relação servil. O elo de dependência não era frágil, nem sujeito a interrupções decorrentes do arbítrio do servo, mas, no entanto, revelava-se capaz de permitir a necessária mobilidade da mão de obra e a sua maleabilidade. E aí eu acho que tem um elemento muito importante que ajuda a desconstruir uma certa visão enrijecida sobre essa dinâmica social que existia na sociedade medieval. E aí ele vem e diz assim, por vezes, caseiros de uma senhoria passavam simultaneamente a ser também caseiros de outra. Eu acho que essa frase aqui, em muitos níveis, devolve a agência dos camponeses. Pelo menos eu consigo imaginar dessa forma. E aí ele segue. Encontravam-se aldeias cujos camponeses dependiam diretamente, ao mesmo tempo, de vários senhores, ou em que dependiam diretamente de um dado senhor, e com o outro. Tinham uma relação de dependência mediada pela posse das parcelas de terra. Ou seja, o que o João Bernardo está falando aqui é de uma sociedade super complexa, em que os camponeses ativamente se relacionam com diferentes senhores, dependendo de diferentes relações de força e também, obviamente, de diferentes relações de interesse. E essa maleabilidade que ele está tratando aqui, eu acho muito interessante, porque se a gente está tentando refletir a respeito de como narrar essa história da Idade Média de uma maneira diferente do que ela vem sendo tratada até agora, resgatar essa agência camponesa aqui, para mim, é fundamental. Porque me parece que até agora a história do campesinato tem sido a história da submissão do campesinato, da sua exploração. Eu acho,
Desculpa, mas eu tenho a sensação de que esse parágrafo é genial e deveria levar a gente a fazer uma série de considerações a respeito dessa dinâmica camponesa interna às aldeias, enfim. E mesmo a forma como eles se articulam com os senhores, com objetivos muito concretos de atenuar uma série de rendas pesadas que eles podiam ter, e até mesmo de colocar senhores em conflito entre si, né? Eu consigo, sei lá, imaginar esse tipo de situação, né? Mas, enfim, a gente está só no primeiro tópico que a gente está falando da exploração, mas eu comecei a vislumbrar certas outras possibilidades a partir desse parágrafo. Eu acho que esse é um dos grandes ganhos e, inclusive, razões para a gente estar aqui fazendo essa discussão, né? Por que ler João Bernardo? Dentre tantas explicações que a gente pode dar, uma delas é justamente essa, né? Até porque, veja, sobretudo lendo outras obras da historiografia medieval, sempre me saltou aos olhos desde a graduação, e isso, inclusive, me tensionou a iniciar a pesquisa em história medieval, né? Se a história é uma relação social entre grupos diversos, não me faz, pelo menos na época da graduação, não fazia sentido nenhuma a construção de uma Idade Média sem relação. Uma relação social sem relação entre grupos. Parece que é um campesinato incauto, paralisado, e uma aristocracia que se sobrepôs com uma facilidade medonha. E a gente ainda constrói muito esse tipo de história. Eu acho isso muito interessante a partir da obra de João Bernardo e das discussões mais diversas, e de como esses elementos e essas variáveis estão em tensão e em movimento. Além de tudo isso, acho que João Bernardo, esses capítulos, são uma lição disso. Como você mesmo, Thiago, mobilizou no início, a questão do modo de produção. Ele não é um bloco que, bum, caiu aqui e está pronto. É uma constituição dinâmica que respeita suas variantes diversas do que ele encontra ao longo de sua extensão. E a mesma coisa é o capitalismo, que também parece que, depois da Revolução Industrial, pum, o mundo um dia acordou contemporâneo, capital, pronto, legal. E, ao passo que essa própria dinâmica de constituição do capitalismo na Europa e no mundo teve de lidar com variantes diversas, por vezes acomodá-las na sua constituição, e elementos, inclusive, de contradição, né? E isso é bastante interessante, em especial a tratar de uma história da Idade Média, não só vista pelo ponto da aristocracia. E com os exemplos de paganismo que a gente mobilizou, e você falando, Thiago, estava lembrando, inclusive, algo que é recorrente, por exemplo, ao século XII, os camponeses se articularem para usar o próprio direito feudal contra seus senhores. É o lance do costume. Não, a gente não vai pagar essas taxas aí não, porque isso viola o costume. Requisitando, inclusive, o próprio direito, em algum nível, como um mecanismo de luta. Então, essa Idade Média é perpassada dessas tensões, e uma Idade Média sem agência camponesa, sem a relação social, parece fazer sentido. E nesse sentido... Vai lá, Thiago, vai lá. Não, só para complementar. Eu me lembro aqui de um documento que eu analisei no doutorado, que eu lembro que quando eu encontrei, eu me deparei com ele, eu falei para o Mário, tem uma situação aqui bem estranha, que era a seguinte: uma aldeia tinha sofrido um ataque de senhores feudais, né, queimaram a aldeia e se queimou a carta de foral da aldeia. Os foros que estavam escritos foram queimados. E aí a aldeia consegue se mobilizar para enviar uma carta ao rei solicitando uma nova carta de foral. Por quê? Porque não queria se perder o costume, porque existia uma possibilidade muito grande de que as rendas fossem aumentadas, de que fosse criado um novo costume. Então, é evidente que a gente está pensando num processo um pouquinho mais à frente, que é o século XIII, mas há um caráter dinâmico aí de mobilização e ação desses camponeses, da percepção de que, enfim, se eles não tomassem uma ação, uma atitude, a situação das rendas que seriam cobradas poderiam piorar. Eu ia só falar que no item seguinte, esse próprio dinamismo desse campesinato é, mais uma vez,
mobilizado quando ele fala da ascensão das camadas superiores do campesinato a níveis de senhores, né? Logo no primeiro parágrafo do item B. Então, mais uma vez, inclusive, ajuda a gente a romper com uma certa ideia idealizada de campesinato, que é igual a ele mesmo o tempo todo, e permite ver, inclusive, que dentro desse próprio grupo tem diferenciações internas importantes, e que ele próprio se transforma com o passar do tempo. E eu diria que essas romantizações, Dudu, às vezes têm impactos atuais e políticos muito perversos, né? Da mesma maneira que o campesinato medieval não era um bloco, a classe trabalhadora hoje também não. Ainda que algumas visões um pouco mais românticas, vai ser uma manifestação homogênea da classe. Nenhuma classe constitui-se como um bloco, ela é perpassada por interesses diversos e variantes em seu próprio corpo. E aí, todos, enfim, problemáticas que a gente vive até hoje. Então, não sei se vocês pensam assim também, mas vocês têm essa visão. Não me parece fazer sentido nem agora, nem na Idade Média. Exato. Eu diria, inclusive, que entram outros debates que a gente talvez não vai realizar aqui, levaria a gente muito longe ao poder da ideologia, da consciência, elementos diversos. O camarada pode ser de uma classe, materialmente falando, mas não se reconhecer com ela. Inclusive, agir a sua revelia. Até porque, enfim, esses caras também estão procurando a melhor locação a si, por vezes, né? Eu verifico isso em algumas documentações de trabalho. Quando o camponês mais destacado da aldeia tem a condição de cair nas graças do Senhor, exercer alguma tarefa burocrática, um preboste, um bailio, ele vai. E, enfim, né? Não é uma visão romantizada, somos todos camponeses. Né? Não é bem assim que a coisa é feita, né? Essa discussão que o Thiago levantou, né, sobre o campesinato, né, que gerou toda essa bela discussão agora do grupo, eu acho que é isso, tem que voltar para a ordem do dia, porque acho que a gente está pensando aqui também nessa não homogeneidade do campesinato, enfim, da passagem que o Thiago levantou Qual foi a passagem, Thiago? Foi por vezes, caseiro de uma senhoria, passava simultaneamente a ser caseiro de outra, né, e tal. Exatamente. E me parece que nem nesse ponto de discutir se o campesinato é homogêneo ou não, como é, né, enfim, as formas de resistência do campesinato, parece que nem isso está na ordem do dia, porque nem o campesinato está na ordem do dia, né? Acho que tem sido sistematicamente ignorado nos estudos de história medieval, e eu não digo nem só no Brasil, né? E aí, para citar um tal de Mário Bastos, né? Eu acho que não tem como se fazer história da Idade Média sem... se não dá para fazer, né, a história do campesinato, então não dá para fazer também a história da Idade Média, porque a base da estrutura medieval, exploração da mão de obra camponesa e etc., enfim, acho que é algo incontornável. Então, acho que isso, não tem que voltar para a ordem do dia, né, os estudos do campesinato, e se avançar, como o Thiago colocou aí, não pensar como um bloco monolítico, também como o Dudu e o Edilson estavam colocando, etc., porque, de fato, são... Né, a gente encontra das mais variedades, maior variedade de tipos de campesinato durante a Idade Média, formas de exploração diferentes, formas de resistência diferentes, enfim, acho que tem que ser colocado de volta na ordem do dia. E isso retoma aquele ponto que eu acho que foi você mesmo que lançou, Matheus, que é de uma desculpa que normalmente é usada para se negar os estudos camponeses, é a carência de fontes, a carência de registro. Então, aqui, mais uma vez, a forma como ele aborda a história ajuda a gente a pensar, porque tem lá a citação famosa da Sociedade Feudal do Bloch, que campos sem senhores são campos sem história. Mas a carência de documento não é uma impossibilidade em si, né? A escassez de documentos não é uma impossibilidade em si, na medida em que a gente faça uma história com mais atenção mesmo para documentos que pareceriam, à primeira vista, eminentemente aristocráticos.
Parafraseando um famoso autor, os documentos medievais são documentos da barbárie, senhorial. Essa que é a verdade. E eu acho, assim, desse capítulo especial, o João Bernardo dá um peso muito grande a essa, digamos assim, essa desestruturação interna do campesinato, né? Então, esse campesinato enriquecido tem um papel-chave aqui, né, no desenvolvimento do regime senhorial, né? Eu acho que penso que a dada é nesse sentido. Fala, mano. Eu acho que ele está... Quando a gente chegar no segundo volume, né, ele vai destacar que na análise diacrônica, né, os conflitos que já se manifestavam, né, de forma talvez menos explícita na análise sincrônica vão se revelar na sua plenitude, né? Com a ideia de que quando você libera o movimento, no movimento essas manifestações contraditórias, conflituosas se expressam de forma muito mais evidente, né? Mas, fundamentalmente, bom, como ele diz, né, esses conflitos eles estão operando aqui, né, eles estão operando subrepticiamente na análise de cada uma dessas variantes, né? Porque a montagem do sistema foi o que foi em cada variante, fundamentalmente em função, né, das condições essencialmente dialéticas dos senhores imporem níveis de dominação e o campesinato contrapor esses níveis, negociar esses níveis, né, restringir mais ou menos os níveis em que essa dominação se estabeleceu, né? Portanto, no fundo, o que a gente tem aqui o tempo inteiro em cada variante são correlações de força que estão sendo manifestas, né? Aí é óbvio que o que o sistema foi também foi, em grande parte, o que os senhores foram capazes de impor, o que os camponeses foram capazes de resistir. É isso que vai dar uma coloração, né, diferenciada. É isso, inclusive, que permite você considerar que, a despeito de muitas particularidades, muitas especificidades, e de uma coesão, de uma homogeneidade que foi sempre potencial, mas que nunca se efetivou na sua plenitude, em função do fato de que o sistema era cotidianamente disputado, né? Ele não foi disputado apenas no processo da sua formação, ele foi disputado no processo da sua reprodução, né? Ele foi disputado, talvez de forma mais explícita, no processo da sua decadência, da sua derrocada, né? Agora, são essas forças atuantes que, como ele diz, talvez não estejam aqui tão explícitas, porque o tempo está suspenso, né? Ele está trabalhando a sincronia aqui, o tempo está meio que em suspensão, né? Quando essa suspensão, quando a água transbordar e o movimento se manifestar, essas expressões vão ficar muito mais evidentes. E aí eu acho que o apagamento desse processo todo aqui tem muito a ver com o que foi, com os embates, né, e com a rejeição do que foi a historiografia marxista, inclusive, né, do tempo a historiografia marxista da Alemanha Oriental, a historiografia soviética, né, com uma inflexão muito grande da Vulgata marxista, né, e das análises e das perspectivas de explicar a crise do mundo romano pela lógica da revolução social movida pelos escravos e tudo mais, né? Eu acho que o resultado bem expresso naquela velha fórmula, né? Acabou se jogando fora o bebê junto com a água suja do banho, né? A luta de classe, a conflitividade foi riscada do mapa e os historiadores foram aí em busca de análises alternativas, né, que expulsou a luta de classes e deu margem a análises extremamente mecânicas, e como a do próprio grande Marc Bloch, né, a perspectiva na qual o Bloch embarcou, a tal interpretação de que os senhores teriam se decidido pelo sistema dominial, tendo em vista os custos relativos de reprodução do sistema, de montagem, né?
mesmo um historiador gigante como Mark Bloch acabou cedendo a uma concepção pueril de processo histórico, né? de um regime, de um modo de produção que se montou pela decisão senhorial de construí-lo como tal, né? Eu acho que isso foi muito resultado, como eu disse, né, da reação a essa historiografia e de uma reação que fez que, junto com a historiografia, fosse a questão crucial, né, da contraditoriedade dos sistemas, expressando o seu movimento, a sua montagem, né, e as suas próprias características. Eu não sei o que vocês a respeito disso. Você vai continuar, Mário? Eu vou ficar mais um pouquinho, daqui a pouco eu saio. Achei que estava te interrompendo. Eu tenho que sair. Não, eu vou sair daqui a pouco. Na esteira que o Mário estava falando, eu acho que, inclusive, diversas perspectivas, até mesmo no campo marxismo, fizeram muito mal algumas análises, né? Sobretudo as que partiam de apreensões mais mecânicas do que seria essa luta de classes. Não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que, em especial para a história medieval, né, só era considerada luta de classe ou algo do tipo nas manifestações mais explícitas. Parece aquela coisa internacional, a luta final. E eu lembro autores, por exemplo, como Charles Parham, em alguns momentos dos seus textos, é quase uma frustração olhar a Idade Média e falar, pô, não estou vendo essas lutas todas aqui. E vão lá se resguardar na Jacquerie do século XIV. Quando, ao contrário, me parece, né? A conflitividade dessas relações, as tensões que as perpassam, que não deixam de ser tensões de classe em algum nível, tem várias manifestações concretas possíveis. Não apenas o que a gente pode imaginar como um ápice revolucionário. Se não há luta, entre aspas, revolucionária, não quer dizer que não há luta de classes. Ou até mesmo em momentos mais assurdina como esses. Porque tudo isso que a gente está discutindo em níveis diversos são níveis de tensão da realização do regime senhorial. Quando você tem uma fratura interna na comunidade e um camponês mais enriquecido destaca-se em relação aos outros e passa a exercer algum tipo de domínio, tem tensão social. As fraturas internas da classe dominante da aristocracia e suas disputas também, e por aí vai, né? Enfim, mas se a gente botar a lente que luta de classe é só o confronto final, e procurar verificar camponeses cercando castelo, aí realmente talvez a gente vai ficar constrangido a alguns parcos exemplos, né? No outro grupo a gente chegou a comentar um pouco sobre isso, né? Que até a historiografia marxista também foi muito marcada por essa questão, a concepção de luta de classe muito tributária da Revolução Francesa, né? A gente chegou a levantar esse ponto. E perfeito a sua consideração. Acho que a gente achar que o paradigma também da Jacquerie, né, seria a expressão da luta de classe, um conflito extremamente aberto, né, que consegue mal ou bem juntar uma enormidade de camponeses para se confrontar com o senhor. Acho que a gente não avança muito, né, nessa perspectiva. E o Thiago, que estuda Portugal também, como eu, acho que fica mais difícil ainda para a gente que não tem, acho que, nenhum exemplo perto do que seria uma Jacquerie, pelo menos que eu desconheço, né? Então, se a gente ficar preso a esses modelos A revolta de Villamur. De Villamur. A gente ficaria, se a gente ficar preso nesse paradigma da luta de classe como algo aberto, extremamente visível, a gente se perde. Eu lembro, você falando, eu lembrei de me deparei com uma fonte que eu estava analisando, em que uma tributação régia sobre o campesinato, a tributação era maior para aqueles que lavravam com bois, né? Então, aqueles que possuíam bois para poder lavrar. E aí uma certa comunidade achou uma forma de fazer uma evasão, né, de não pagar alguns tributos. De que forma? Lavrava com boi, mas o boi não era deles, estava alugando esse boi, então esse boi era emprestado de um outro camponês, de uma outra família. Então todo mundo tirava fora, o boi não era propriedade daquele casal, enfim.
eles conseguiam se... Isso não é luta, né? Isso não é luta de classe, então um senhor proibir caça, pesca, extração de madeira, isso também não está na ordem da luta de classe. Então, acho que engessou um pouco mesmo a historiografia marxista nesse sentido, mas como o Mário colocou, né? Também foi jogado o bebê junto com a água suja, né? Também não... Na abertura do segundo volume, ele faz uma proposição muito objetiva e muito clara na caracterização de conflito e a diferenciação de luta e tal. É muito potente, a meu ver. Eu já usei em vários artigos essa proposição dele. Está no início do segundo volume. Em algum nível, Matheus, eu acho, não sei se tenho razão nisso, boa parte dessas análises parte de uma apreensão muito mecânica do próprio Marx e mal contextualizada. Eu acho, por exemplo, laureou muitas dessas análises o Manifesto Comunista. O pessoal esquece que aquilo é um conflito político. Está sendo disputa. E ainda assim ele pontua diversos elementos ali, mas Marx em nenhum momento falou que a coisa era mecanicamente resolvida. E tem momentos do manifesto aquilo, ele fala de luta de classe, ou é a vitória do proletariado, ou o fim das classes em lutas. A gente diria o Mesares, né? A explosão do sistema. Então, até mesmo em alguns momentos, ele está sinalizando, estou apostando minhas fichas no proletariado, mas talvez ele não ganhe. Porque é isso, eu acho que em algum nível também é fruto de intelectuais que não têm experiência política ou algo do tipo. Se apagou muito daquela coisa do intelectual de rua, expressões, inclusive no Brasil, de gente que estava na universidade, produzia, mas tinha uma participação política ativa. Eu penso Nelson Werneck Sodré, enfim, outros nomes. Você não faz agitação política com incerteza. Lenin não subia num palanque e falou, olha, gente, o capital é uma relação abstrata, a gente vai ter muita... Não, é pão, paz e terra. A gente não pode pegar esses momentos mais... tal como Marx no Manifesto Comunista. No bojo lá da Primavera dos Povos, não é, gente, talvez, muito difícil a gente vai ganhar. Não, o proletariado vai vencer. É o papel desses intelectuais na agitação política. Agora, a gente pegar esses momentos e engessá-los, acho que caricaturam o próprio pensamento desses autores. Gente, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que sair porque eu tenho outro compromisso, mas não podia fazer isso sem saudar os nossos heróicos nosso público, nosso heróico público que segue aí ativo, participante. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima quinta. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, Mário. Valeu, Mário. Mas acho que é isso, Edilson. Acho que parte de uma incompreensão mesmo, e aí acho que uma incompreensão quando você é marxista, e de outro lado uma militância antimarxista também, acho que acaba confluindo nesse sentido, que é você pegar o Manifesto Comunista, que é um grande panfleto de agitação no momento, né, de possibilidades de ganho para uma classe trabalhadora, e tomar aquilo como a expressão do que é a luta de classes e abandonar o quê? 14, 15, 16 livros que o Marx escreveu e que a luta de classe está perpassando ali de uma forma analítica de verdade, né? Então, acho que é por aí mesmo, concordo contigo. Eu acho que o próprio, se a gente pensar no 18 Brumário, né, que o Marx escreveu, em que ele faz uma análise das relações de classe, quem lê o 18 Brumário se torna constrangedor fazer o tipo de análise que está se propondo mecânica da forma como é, né? Eu acho que o que falta muito nas análises dos textos do Marx é uma inserção do contexto em que o texto foi produzido. Então, as pessoas leem o texto do Marx pensando, bom, aqui está a resposta definitiva do Marx. Então, é isso. Então, falta um pouco também de percepção do contexto que o Marx estava escrevendo, aonde o Marx estava naquele momento, porque, o Marx, até 1850,
rodou ali a Europa de forma absurda, fugindo, enfim, de perseguições mais absurdas possíveis e escrevendo na correria. Então, esses textos do Marx, principalmente do que antigamente se chamava o jovem Marx, tem uma história ali por trás e tem um contexto, como muito bem a Dilson colocou, político muito claro. E a gente não pode desprender isso. Eu acho que o grande ganho do marxismo, além das suas capacidades teóricas e analíticas, é o seu engajamento político. E eu acho que uma das discussões que a gente fez essa semana foi justamente a dissolução desse caráter de engajamento político dentro da academia. Então, a academia, em nível global, se tornou um lugar de estudo, aprendizagem e de esvaziamento dos debates políticos. E quando esses debates políticos vêm à tona, parece que é uma grande surpresa, né? A sensação que eu tenho do que está acontecendo no Brasil é essa. De repente, os intelectuais descobriram que a Idade Média era usada por políticos. Ah, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Os usos políticos da Idade Média. Como se isso fosse uma grande novidade, esses usos do passado. Então, mas isso mostra o quanto esse engajamento político foi sendo perdido, inclusive refutado, recusado. Né? Eu me lembro de um congresso que eu participei na Itália e a pessoa que eu estava conversando virou, a gente conversando sobre o Frame, e aí ele virou, nossa, o Cranswick é muito marxista, tipo, com uma cara meio de... Ele exagerou no marxismo, né? Tipo, como se o marxismo não fosse uma análise muito razoável para o estudo da Idade Média. Mas por quê? Diversos motivos que a gente pode conversar numa outra live. Mas, enfim, que está relacionado com esse esvaziamento do político dentro da academia. Né? Então, não, só para fechar, Dudu, essa versão de neutralidade weberiana permanece como um grande fetiche acadêmico ainda hoje. E você estava falando nesse aspecto de uma relativa surpresa que parece ter emergido dos usos políticos do passado medieval. Eu fico pensando, se a gente fosse fazer uma reflexão coletiva sobre quais os usos políticos que a historiografia oficial, acadêmica da Idade Média esteve propagando nos últimos 10, 20 anos aqui no Brasil, fico imaginando que tipo de resposta a gente não encontraria, já que a gente tem um contexto intelectual justamente esse, em que uma profunda despolitização, digamos assim, e quando faz uma história que parte de um referencial engajado com o marxismo, a resposta óbvia de desqualificação é dizer que é uma história ideologizante, como se aqui os pretensos intelectuais isentos, né, imparciais, produzem. Enfim. Passamos ao capítulo 7? Depois desse longo e interessante parênteses? Só tinha uma questão que eu queria destacar aqui, que eu acho que deve ter chamado a atenção do Edilson também. Pelo menos eu suponho que sim. Que é na página 93, em que ele vai falar da relação do rei e da coesão que os reis ingleses tinham em relação aos seus vassalos. Eu achei isso muito interessante, porque ele atribui aos reis ingleses uma maior capacidade de coesão e de atração sobre os vassalos. E aí o argumento dele é o seguinte, que esse processo de relação entre a monarquia inglesa e os seus vassalos passava por um período em que eles estariam na corte, ou seja, eles trabalhariam para o rei durante um tempo, né, se eu não me engano, 2 meses aqui que ele cita, e em 1 mês eles passariam na corte com o rei, ou seja, reforçando essa relação de domesticidade. Né? Então, a coesão para ele passa justamente por esse reforço cotidiano da relação de domesticidade entre a monarquia, o rei, se vocês preferirem, e esses vassalos. Eu acho que aqui tem uns pontos legais para a gente pensar nos nossos estudos, né? Enfim.
Eu acho que eu tinha separado também algumas citações aqui. Essa parte é muito interessante em vários sentidos, né? Porque aponta para a gente diversidades e etc. Enfim, né? É um ganho para a gente poder trabalhar com o João Bernardo, inclusive divulgá-lo justamente por isso. Ele é a antítese da Vulgata. E sem usar jargão, que é um ponto interessante, pelo menos me parece. Ele consegue demonstrar na prática um refinamento analítico dentro do campo marxiano muito interessante. Tá? E isso se expressa nessas variantes que a gente está estudando, nos seus impactos e seus desdobramentos. Inclusive, e aí só um comentário sobre o último ponto que a gente estava discutindo, com uma apreensão, que a gente pode colocar assim, né, de luta de classes bem mais ampla do que o que a gente costuma ver, né? E justamente fugindo de caricaturas. E os detratores dessa perspectiva, como a gente estava falando, então contextualizam as obras e as diferenças mesmo, né? Porra, Marx não estava escrevendo no século XIX para ganhar bolsa. Ele não precisava agradar ninguém. Esses intelectuais orgânicos estão em outro contexto. E aí, mas o Marx, naquele texto, ou por exemplo no Manifesto, que é o mais usado às vezes nesse sentido, mas ele vê a história como um processo estanque e o proletariado vai ganhar. Gente, é um conflito político. Vocês queriam o quê? O proletariado do mundo, univos, porque vai dar merda. É uma agitação política, o objetivo é claro. Então, obviamente, quando a gente escreve textos para além da academia, e sobretudo no sentido de mobilizar pessoas, algumas sutilezas, algumas finezas não é possível, né? Então, nesse sentido, a contextualização é bastante interessante. Eu tinha, sobre essa parte, uma dúvida para perguntar, sobretudo, para o Eduardo, né? Eu não pude verificar, né, sobretudo nas citações de rodapé, até porque conheço muito pouco, Dudu, mas eu diria, eu consigo imaginar, talvez, não sei se isso é plausível, de que os avanços da arqueologia, inclusive, sobretudo nessas regiões de carência documental, podem, inclusive, lançar a perspectivas de análise bem interessantes, né? Você que é um cara que está mais por dentro disso, veja, a obra de João Bernardo no final dos anos 90, imagino que algumas coisas ele não tenha tido acesso, mas como a gente podia, inclusive, aprofundar algumas de suas análises com essas novas referências. Absolutamente, Edilson. Nos últimos 30 anos para a arqueologia, né, que é o período desde que o livro foi lançado, foram de um desenvolvimento brutal, assim. A arqueologia inglesa, particularmente, já era feita há mais tempo, mas era sempre uma arqueologia muito ainda voltada para elementos aristocráticos, as espadas, as armaduras, coisas assim desse tipo. Uma arqueologia rural ainda que na Inglaterra, Alemanha fosse mais desenvolvida, França, nesses últimos 30 anos houve um boom desses estudos, e mesmo para regiões periféricas dentro da União Europeia, como Portugal, Espanha, Itália, e isso se deve justamente a um boom de crescimento com a entrada desses países na própria União Europeia, com obras de infraestrutura de larga escala e que permitiram escavações em âmbito, às vezes por dezenas de quilômetros, em casos de construção de rodovias, de gasodutos, coisas assim. E isso permitiu o estudo dessas aldeias rurais e uma verdadeira revolução na forma como se olha para esse meio rural. E o que é interessante é que a gente está agora em 2020, né, bem no limiar de estudos mais gerais, né? O próprio framing é um pouco consequência disso, ainda de forma de certa maneira embrionária. Mas quando a gente vai olhar para alguns estudos mais recentes, isso tem sido cada vez mais forte no que diz respeito ao estudo do campesinato através da arqueologia. Essa arqueologia do campesinato, como campo, é relativamente recente. Então, acho que a gente tem um futuro tendencialmente promissor, com uma nova quantidade imensa de dados que a gente pode incorporar na análise. Não, só para completar isso aí, recentemente eu baixei um artigo
sobre arqueobotânica, né, justamente na Bretanha medieval. E é interessantíssimo, porque ele faz um balanço do desenvolvimento da arqueobotânica os estudos. E aí você tem um potencial absurdo, né, para saber, inclusive, o que eles comiam, por aí vai. Não, tem umas coisas assim que eu fico absolutamente impressionado quando tô lendo. Deles falarem, bom, aqui se encontrou tanto de pólen de trigo, com a distância devia ser tanto, então a quantidade de trigo produzido aqui era imensa. Estudo de semente incinerada, umas coisas assim que você não imagina, de dendrologia, que é estudo de anel de madeira, para saber. Nossa, umas coisas assim impressionantes que a arqueologia tem feito nos últimos anos, e que às vezes é até para um historiador que não tá familiarizado com os termos, é até difícil da gente se inteirar, né? Eu custei muito a pegar o jeito do linguajar, da própria maneira de escrita dos arqueólogos, que é diferente da dos historiadores, né? Enfim, é bem interessante. E Edilson, só para fechar aqui, Mateuzinho, o que é interessante é que a arqueologia, nesse momento, tem produzido muitas sínteses a partir do registro material. Mas o que ainda resta por fazer, ou ainda, se não resta, mas ainda foi feito de maneira incipiente, é como cruzar os dados provenientes da arqueologia com os dados da documentação textual. Esse talvez seja o próximo passo que ainda esteja por ser dado. Só curiosidade também, eu tive que ler um artigo para ter uma noção do coberto florestal em Portugal na base da Idade Média, um artigo de palinologia, que é um ramo da paleontologia, sei lá. É muito difícil mesmo a gente que não tem muito contato com esses termos. Foi assim, um texto de 20 páginas que eu acho que eu demorei umas 2 horas para poder fechar, porque... Mas assim, de fato, é super interessante e ajuda muito a fazer esse cruzamento com a documentação. Eu queria chamar a atenção para uma passagem aqui, já que o Tiago levantou essa questão dos reis e tal, né, da monarquia na Inglaterra, né, dos diversos reis e tal. E no final do 93, no final mesmo, no último parágrafo, ele começa, né, por isso o lugar dos monarcas na hierarquia vassálica e tal. Vou resumir o parágrafo, que ele vai até a 94, ele fecha ali no item C, né? E ele vai falar que vai começar a ter um processo de inferiorização de alguns monarcas e de uma relativa, enfim, destaque, né? Sei lá, mais poder para alguns outros que vão submeter a esses outros monarcas. E que esses monarcas que vão ser inferiorizados vão perder esse título de rei e vão passar a ser condes, etc. Eu não tenho nenhum comentário específico a fazer, eu só queria colocar em jogo e ver o que vocês acharam dessa passagem, porque eu achei muito interessante. Eu acho que dialoga também um pouco com uma pergunta que foi feita para a gente na última reunião pelo Paulo, não sei se o Paulo está assistindo aí, que ele colocou justamente isso, de um rei conseguir cobrar rendas, né, enfim, exercer justiça por cima de um outro reinado, né, sob uma outra, teoricamente, uma outra jurisdição. E aí eu queria colocar essa passagem para vocês. Tiago, acho que você está mutado. Eu tô desesperado, falei, será que sou eu que não tô ouvindo nada? Será que eu caí? Eu tô entrando geral, Deu uma de Mário Jorge hoje. Não, então, semana passada o Paulo tinha levantado essa questão e a gente tinha falado que o João Bernardo enquadra isso como uma tendência expansiva de alguns reinos maiores sobre reinos maiores. Tendência expansiva que faz parte, tá, do regime senhorial. O que acontece aqui, eu acho que é a consequência do processo de expansão, né, e também do regime senhorial, por consequência, né. Esses reinos se tornaram cada vez mais poderosos e já não fazia mais sentido ter um reino submetido a outro. Então, esse, digamos assim, antigo rei, o antigo reino, passa a se tornar um vassalo, e aí sim recebe o título de conde, que em teoria é um título menos prestigioso que o de rei, de rex, né?
E faz todo sentido se a gente voltar e fizer uma discussão semântica sobre o latim, faz sentido que o conde seja menos prestigioso. E aí, por essa razão, acho que esse processo aqui que ele está abordando é mais consequência da tendência que ele vinha alertando. Olha, tem uns reinos que se expandiram, submeteram outros reinos ao pagamento de tributo, só que agora se inverte, não é nem mais um reino. O regime senhorial já se expandiu tanto que não existe mais um reino. Aquele antigo rei se tornou um conde submetido a uma relação vassálica com o rei desse outro reino mais poderoso. E aí ele está falando de um reino anglo-saxão de forma geral. Ele não cita qual reino que ele está falando. Bom, eu li dessa maneira, tá, gente? Dando só um pitaco, talvez mais por fora da pergunta, é algo que, quando li isso e ouvindo vocês, fico lembrando, é como esse passado é requisitado de maneiras distintas, sobretudo do ponto de vista do nacionalismo, que é um elemento muito presente em algumas produções historiográficas. E a Inglaterra, sobretudo desse ponto de vista, foi sempre requisitada como um reino de proto-centralização monárquica ou uma centralização precoce, e aí vão lá, enfim, para a Idade Média Central, vão falar da conquista normanda, e desconsidera-se um processo muito distinto, por vezes, né? E aí, eu talvez tenha lido isso em algum lugar, mas eu acho que se a gente tem várias desvantagens, por vezes, técnicas e distanciamento de arquivos e tudo mais, por sermos medievalistas latino-americanos, é uma das vantagens, me parece, das nossas produções, é porque a gente não está, ou pelo menos não deveria estar, dentro das paixões nacionais, né? Porque a níveis diversos isso perpassa a obra desses autores. Trata-se, e alguns manifestam isso claramente, de uma história nacional. E ao longo do tratamento que o João Bernardo vem dando até aqui, obviamente, a gente recorta por regiões, etc. A história não está voando num éter, no espaço. Só que, em algum nível, não sei se vocês pensam assim, esses recortes nacionais que a gente tem, às vezes, impõem constrangimentos à pesquisa de história medieval bem consideráveis, né? Porque, a bem dizer, esse passado não operava nesses termos. Se me permite uma parte, Edilson, duas coisas para quem está acompanhando a gente. Primeiro é que amanhã a gente lança o primeiro episódio do Translate Entrevista aos Hermanos, em que a gente, eu e o Thiago, entrevistamos o Martín Rios, da Universidade Nacional Autônoma do México, e a gente discute justamente, entre outras coisas, qual é a especificidade da historiografia latino-americana. Pelo menos o Martín compartilha com a gente a sua própria perspectiva. Então, esse vídeo vai ser lançado amanhã no nosso canal do YouTube, às 9 da manhã. Então, quem quiser acompanhar, já vai ter uma outra referência aí que a gente tem produzido. E Matheus não, desculpa, e Edilson, você falou aí da questão nacional, eu diria até que tem outros níveis, assim, que, por exemplo, o meu caso de estudo no doutorado foi a Península Ibérica. E aí, a arqueologia na Espanha, por exemplo, é feita de uma maneira muito peculiar, com base no financiamento pelas comunidades autônomas. Então, a arqueologia da região da Galícia é financiada pela Comunidade Autônoma da Galícia, a mesma coisa da Catalunha, a mesma coisa da região de Madrid. E, conclusão, a arqueologia produzida é uma arqueologia recortada pelas comunidades autônomas, o que não faz o menor sentido do ponto de vista da cronologia medieval, por exemplo. E poucos estudos se propuseram a integrar essas várias regiões numa espécie de síntese. Foi um pouco do que eu tentei fazer no doutorado, mas por que eu podia fazer isso? Porque eu não estava inserido como outsider, como latino-americano, não estava inserido na dinâmica da academia espanhola, que se faz entradas por essas regiões que não fazem sentido para a periodização que a gente está trabalhando. Então, eu acho que justamente, né, existem várias desvantagens de sermos outsiders, né, de sermos latino-americanos, para o estudo desse passado estrangeiro, digamos assim, mas também há uma série de vantagens, e essa questão do nacionalismo, de disputas políticas internas a cada um dos países, que nos escapam completamente.
O Magelinha mesmo, há pouco tempo atrás, pelo próprio Translatio, fez um textinho a respeito dos usos passados da extrema-direita portuguesa acerca do passado medieval, e como ele absolutamente está na ordem do dia em vários sentidos, porque oferece lastro para diversas posições políticas, no geral de extrema-direita, com uma certa especificidade que eles vêm buscar, ou vão buscar, melhor dizendo, na Idade Média, né? Sempre mais paradigmático nesse sentido, o caso catalão, né? Do movimento de separação, eles voltam à Idade Média sistematicamente para verificar uma pretensa descolamento do que seria a Catalunha para justificar o seu movimento. Não somos Espanha. Eu acho que isso também se acentuou em França, sobretudo, mas na Alemanha, etc., em outros países, com o boom da imigração, sobretudo a partir da guerra da Síria. E, enfim, o xenofobismo e tudo mais, se requisitam uma especificidade europeia branca, cristã, e eles vão beber na Idade Média nesse sentido. Então, é um campo de disputa. No caso português, então, isso fica bem expresso nos estudos em que se propõe estudar Portugal. Então, vou dar um exemplo. Isso ainda acontece bastante, mas tem diminuído, tá? O que eu estou falando aqui tem diminuído bastante. Mas ainda era muito comum trabalhos em que ia estudar um mosteiro que tinha patrimônio fundiário em Portugal e na Galícia, e aí se estudava só a parte de Portugal. O restante que o mosteiro tinha na Galícia, aí os galegos estudam, entendeu? Eu estou estudando Portugal. Mas parece bizarro, meio engraçado e até meio cômico, né? Mas existia ainda esse nacionalismo extremo, né? Na própria inserção. E tinha um outro elemento que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que é a hiperespecialização. Então, esses caras, em geral, eles pensam a história medieval de Portugal. E aí, claro, Portugal está inserido dentro da Europa. E aí eles vão ler um pouco dessa história europeia. Mas a Europa, para eles, é aquela Europa que a gente aqui chama de Europa clássica, né? Aquela Europa feudal, francesa, que se desenvolveu a partir do Império Carolíngio. Tá? Então, há uma relação aí, acho que em dois níveis. Primeiro, um grande nacionalismo de cada um desses países, e um movimento que nasceu a partir da década de 90, que é muito forte, que é a da União Europeia. E aí a gente viu a produção de sínteses, né, a primeira, aquela do Legoff, por exemplo, as raízes medievais da Europa, um negócio assim, né? Se eu não me engano, um livrinho de divulgação, em que ele defendia que a Europa praticamente sempre existiu como unidade política, estava fadada a existir desde Carlos Magno. Então, olha, isso é um livro escrito por um acadêmico que está defendendo uma barbaridade dessas. Como se a União Europeia existisse ad eterno, né? E aí, só para fechar, um outro exemplo que eu acho que valia a pena quem tiver disposição para escrever um artigo, que é agora o boom dos estudos bizantinos, né? Com a tentativa da Turquia de entrar na União Europeia, a gente teve um boom dos estudos bizantinos. Então, calma aí, né? O que está acontecendo? Então, essa relação entre a agenda política e a agenda de pesquisa, ela existe. Talvez os medievalistas não queiram assumir, mas ela está aí bem dada na ordem do dia. E eu lembrei agora, falando nisso, tem um francês, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele escreveu um livrinho em que ele fazia crítica dessa história global, né? Aqui a história global está chegando, é a filha da moda do momento. Mas na Europa tem uma crítica muito grande à história global. E esse livro se chamava, está escrito em francês, Como Fazer uma Boa História Nacional, né? Então, eles estão retomando uma história nacional que não seja nacionalista. Então, olha
o vespeiro que a gente está vendo surgindo nesse momento, nesses estudos medievais em nível global. Né? Enfim, era isso, mais ou menos a minha avaliação desse problema aí todo. O Paulo fez aqui uma observação, né? Acerca do Vox. Ah, sim. Mas o Vox torna isso, dá isso nova roupagem, né? Mas se você vai lá na Praça do Oriente, em frente ao Palácio Real de Madrid, tem lá todos os reis visigodos em estátuas bem bonitas. Então, essa narrativa ela não é exatamente nova. O Vox dá ela uma outra roupagem, de fato, com caráter de extrema-direita, mas que não é exatamente original. Nem isso a gente pode dar a eles. Nem originalidade. Exato. Gente, eu posso puxar uma passagenzinha do 7? Acho que mais do que bem-vindo, devido ao adiantar da hora, para a gente fechar o 7 também e passar para a próxima reunião. Eu não sei se o Paulo, quem está acompanhando, tem alguma questão em relação ao capítulo 6 ainda, mas se tiver, pode formular que a gente volta daqui a pouco. Exato. Meu Deus. No final mesmo do 7, acho que o 7 não chamou muita atenção, né? Até pela questão da documentação que o João Bernardo coloca, né? E acaba repetindo também até algumas coisas do capítulo 6, mas o que me chamou a atenção, na 98, lá nas relações intrasenhoriais, já no início ele fala que não vai conseguir dar conta por causa da documentação e a própria historiografia sobre o assunto não fornecerem nenhuma explicação razoável para o processo, mas ele coloca: embora na Armórica alguns membros da nobreza celta entrassem no século IX em relações de fidelidade, não parece que elas se apoiassem na concessão de senhorias vassálicas a troco de serviço guerreiro. Então, uma relação de fidelidade que não implicava uma concessão de senhoria vassálica a troco de serviço guerreiro. Isso me chamou bastante atenção. E aí eu queria colocar essa provocação aí para vocês. O que vocês acharam disso? Que eu não tinha visto ele tratar dessa relação de fidelidade sem essa contrapartida até então. Esse foi um ponto que também me chamou a atenção e eu tinha levantado aqui justamente a mesma provocação que você. Queria ver se o Edilson Thiago tem algum comentário. Eu tive a mesma sensação, estou juntinho com vocês. A dúvida também é minha patente. Eu quero provocar os provocadores. Eu também, eu marquei aqui também, relação de fidelidade sem concessão de serviço. Uhum. Assim, a única coisa que eu pensei era em relação ao caráter dinâmico. Porque o que acontece? Durante muito tempo, na historiografia, e o Edilson sabe melhor do que isso, a historiografia francesa principalmente, batia na tecla de que só existia feudalidade se existisse todo um ritual. E todo um conjunto de práticas que esse ritual agregava. E a única coisa que eu posso pensar aqui é no caráter dinâmico. O João Bernardo está falando de uma relação de tipo de fidelidade, ele não está chamando vassalidade, tá? Ele está falando de relação de tipo de fidelidade, que não passa pela concessão de um senhorio a troco de serviço guerreiro. Então, existe serviço guerreiro, mas não necessariamente existe a concessão. Então, a gente está falando de um outro tipo de relação de fidelidade que existia no processo de desenvolvimento do regime senhorial. E aí, o que eu posso pensar aqui é algo que me veio à cabeça do Duby. O Duby, lá no Senhores e Camponeses, ele fala desse tipo de relação de fidelidade em que o, digamos assim, líder, o chefe, era um grande chefe guerreiro que levava eles para um conjunto de guerras e saques e que retribuía a partir desses saques. Tá? Então, uma economia de pilhagem, entre aspas. É nisso que eu estou pensando aqui, nesse sentido. E agora que você falou isso, pareceu mais claro de fato. Acho que aqui é a referência que ele estava falando no capítulo 1, eu acho, nos primeiros capítulos que a gente leu, que ele falava dos fiéis guerreiros que habitavam a mesma casa do Senhor, né? Então, sem que eles fossem assentados, sem que houvesse a fragmentação da família senhorial. Acho que é um pouco nesse sentido aqui que ele está falando. Agora que o Thiago falou isso, me chamou esse ponto aqui.
Eu me sinto muito esclarecido com a fala do Thiago, porque faz sentido para mim agora. Gente, desse capítulo eu só tenho um apontamento, ou esse vocês já fizeram, só tem mais um. Farei, tá? Na página 97, bem no iniciozinho, quando tá falando das relações de exploração, ele diz: a característica mais marcante nessa forma de organização senhorial era a absoluta autonomia entre os processos de trabalho no domínio e nos casais. O que eu acho curioso a destacar disso? Além, evidentemente, de uma certa especificidade, parece estar acentuando bastante esse absoluto aqui, mas eu não sei se estou correto, mas me parece que esse é um elemento que perpassa, se não o pré-capitalismo como um todo, aqui manifestadamente no regime senhorial. A relação de exploração é patente e concreta. Só que o controle do processo de trabalho me parece muito diferente. Eu não sei se eu tenho essa impressão, estou equivocado, mas o controle absoluto, até mesmo do processo de trabalho, parece que é uma inauguração, pelo menos eu tinha essa ideia capitalista, de controlar a jornada de trabalho, você entra tal hora, sai tal hora, controlar todo o processo de produção. Aqui, pelo menos a Idade Média, me parece, eu tenho a imagem de que o controle da classe dominante sobre o processo de produção é absolutamente distante. As comunidades organizam a produção rural à sua maneira. E aí, a minha pergunta para vocês é se isso é uma especificidade medieval ou se a gente pode ampliar isso, seria razoável supor que há um elemento sistêmico que se reproduz ao longo do pré-capitalismo em torno disso. Eu não sei se fez sentido o que eu disse, mas eu, de início, tinha essa impressão de que o capitalismo inaugura um controle do processo de trabalho que parece, se não inédito, bastante distintivo em relação às formas pré-capitalistas. Me lembra um capítulo do Thompson, no Costumes em Comum, Tempo, não sei o quê, Disciplina do Trabalho. Agora me falha o nome específico do capítulo, que ele vai tratar justamente disso, né? Como é que o tempo começa a ganhar um outro contorno durante o capitalismo, porque o tempo necessário, né? E aí a gente pode até voltar no Marx, né? Tempo socialmente necessário como produtor de valor, né? Etc. E como é que o tempo ele vai começar a ganhar outros contornos dentro do capitalismo, que eu acho que não se tinha no pré-capitalismo. E aí, respondendo acho que um pouco essa pergunta, eu acho que é algo que, bom, ao meu ver, não sou especialista no pré-capitalismo, mas eu acho que a gente conseguiria colocar essa questão da autonomia, né, do processo produtivo, eu acho que ao longo do pré-capitalismo. A única questão que eu acho também que o João Bernardo coloca nessa passagem que você... e aí é uma dúvida minha também, mas que o João Bernardo coloca nesse parágrafo que você leu, que é a questão da escravidão. E aí eu não sei como é que... Eu realmente não sei. É até uma dúvida minha de como esse controle, tanto do tempo e da disciplina do trabalho, se daria no pré-capitalismo, mais especificamente em sociedades escravistas, ou pelo menos que tenham um grau substancial de relações escravistas. Então, a minha questão também era essa. Eu acho que aqui o João Bernardo está pensando em níveis de autonomia do processo de trabalho. Né? Se a gente pensar nas vilas romanas, aí eu estou pensando aqui no trabalho do Zé Knust, né, que cita o Varrão, o Catão, que tem tratados de agronomia, ou muito entre aspas. Então, a gente tinha essa classe dominante uma clareza de como organizar o processo de trabalho dos escravos, ou do conjunto de escravos. Né? Então, havia um controle do processo de trabalho. Mas essas vilas também, aí, lembrando do trabalho de Zé, cada vez mais utilizavam também mão de obra de camponeses que viviam ao redor dessas vilas. Né? Então, esse processo de trabalho nas vilas romanas já era muito mais complexo do que simplesmente controle sobre os escravos. Né? E aí tem uma grande discussão enorme, e quem tiver interesse tem um texto do Carlos Garcia Margal, da Universidade Nacional de La Plata, tratando justamente disso, do processo
da força de trabalho no mundo romano. Agora, em relação ao capitalismo, sem dúvida, né? O capitalismo submete o trabalhador a uma rotina exaustante, né? E aí a gente pode dar o nosso próprio exemplo como professor, né? A gente está submetido a uma jornada de trabalho em casa, em que você acorda, senta no computador e sai exaurido ao final da noite, praticamente. Então, às vezes, você não tem nem tempo de levantar para ir no banheiro, estando na sua própria casa. Eu não consigo vislumbrar um outro sistema social que tenha um nível de controle sobre o trabalhador de tal potencialidade e perversidade. Agora, eu acho que se a gente pensar esses processos de autonomia no nível macro, né, aí pensando no pré-capitalismo de uma forma muito alargada, talvez esses processos de autonomia, de processos de trabalho mais autônomos, sejam a regra e não a exceção, ao meu ver, né? Mas aí a gente tem que considerar também a escravidão moderna do século XVI, que começa a partir do século XVI, que vai implementar uma nova dinâmica de processo de trabalho também. A gente não pode descartar isso. Mas antes do século XVI, né, se você considerar, por exemplo, o caso dos Incas, em que eles se organizavam em comunidades relativamente autônomas, que tinham que, em determinadas épocas do ano, prestar trabalho para o imperador Inca, então existia um nível de autonomia muito grande de trabalho, né? Pensando nesse nível, eu acho que faz sentido, sim. A questão é como, Edilson, eu acho que como a gente oscila no pré-capitalismo, nesses momentos de grande autonomia do campesinato, para momentos em que essa autonomia diminui progressivamente. E aí talvez as formas estatais pré-capitalistas nos ajudem a entender essa questão. Pelo menos me parece que talvez seja uma via. Também não sei. Eu queria fazer só um pequeno comentário absolutamente secundário, né? Eu tinha olhado aqui até lá e vi Edilson, eu estava vendo, veja, mudaram a minha... Eu já estava preocupado, mudaram a minha imagem do YouTube, me hackearam, mas aí, senhor, depois fui perceber, Edilson Marques. Então não posso me furtar ao comentário, né? Além de agradecer a participação, acompanhamento, é um xará, que para mim é muito difícil de encontrar. Eu acho que com esse comentário do Edilson a gente pode fechar aí para a semana que vem, né? Acho que sim. E um grande abraço ao Edilson, que está aqui acompanhando a gente. Edilson. O xará do Edilson. Xará, muito feliz. Outros, 8 Então, companheiros aí. Companheiros, verdade. Então, gente, para a semana que vem, a gente vai ficar com os capítulos 8, 9 e 10. Ok? Então, a nossa próxima reunião é no dia... A nossa próxima reunião será no dia 29 de outubro, né? Como sempre, às 7 horas. Valeu, pessoal. Então, obrigado mais uma vez por acompanharem a gente. E é isso aí, então. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Eduardo, tá com pressa, cara. Projeta aqui para o pessoal saber o dia correto da reunião. Desculpa aí o rapaz, ele tá doido para ir no banheiro. Tá bom? Mas então, a nossa próxima reunião é dia 29. Só para que fique claro, deixa eu projetar aqui também os capítulos que serão abordados. Fala aí, Matheus. Não, lembrando que essa projeção dos capítulos é ótima, porque durante a semana eu esqueço os capítulos que tem que ler, aí eu venho aqui no YouTube, aí eu olho o final da reunião para saber o que eu tenho que ler. Então, perfeito. Mas aí, Matheus, você que está desatento, porque eu sempre coloco o cardzinho no YouTube antes para a chamada do vídeo e eu indico no cardzinho quais são as páginas que nós leremos na próxima reunião. Então estou dando mole mesmo. Mas é isso aí, então, pessoal. Palavras, o sistema é foda. E o sistema é o Dudô, né? Ele está semana. Ele está semana.
Pronto, aí, Matheus, agora você vai poder acompanhar aí, joga no finalzinho do vídeo, você vê quais são os capítulos. Estou contemplado agora. Falou, pessoal, boa noite aí para vocês. Desculpa a brincadeira aí, a gente é assim mesmo, fica um zoando o outro. A gente vai terminar a live aqui, vai zoar um ou outro. E é isso aí. Wilson, muito obrigado aí pela tua presença. Paulo também, obrigado aí pela presença. Uma boa noite para vocês, tá? A gente se vê então na próxima semana. Os outros que estão vendo, que não estão se pronunciando, dá um alô aí, dá uma boa noite também depois, para a gente saber aí a cara de vocês, o nome de vocês. Isso, exatamente. Valeu, Matheus. É isso aí. Tá bom, gente? Boa noite aí para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.